queria que estivessem presentes aqui à mesa os nossos companheiros Beto Souza, que é presidente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, a nossa querida Nelly Urzola, como representante da CEPA, Associação Espírita Internacional, o nosso querido companheiro Ricardo Nunes, presidente da CEPA Brasil, e queríamos também convidar o nosso querido Vinícius Lousada, que é vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que nos honra com a sua presença. Meu querido. Lembrando da figura que o Moacir utilizou há pouco, né, da situação de Deus, né, ficando contente com a rebeldia da Eva, né? Eu me lembrei do Maurice Herbert Jones, presidente que foi desta casa por várias vezes, que foi presidente também da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele também contava essa história, né, essa lenda, e dizia assim, quando a Eva se rebelou, né, e comeu do fruto da maçã, Deus não ficou brabo não, né? Deus ficou satisfeito, né? E Deus teria feito assim, e viva, parabenizando, né, congratulando-se com a Eva, porque ousou, né? Ousou. E uma frase que está por aí, do Jones também: somos poucos, não temos certezas definitivas, mas ousamos buscar. Então, tivemos um bom número de inscritos, mais de 20 localidades ou estados foram representados, e, muito particularmente, fomos honrados com a presença de uma delegação bonita do Uruguai, né, capitaneada pela nossa Nelly. A presença, né, de vários autores, eu quero agradecer, né, particularmente a todos os autores que se apresentaram aqui, e conferencistas também. Também não vou nominar, porque eu vou esquecer. E agradecer a presença da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nos deu um prestígio enorme e está dando um exemplo para o movimento espírita, que deve ser aplaudido por nós, porque em outras ocasiões a situação foi diferente, né? Mas os tempos mudam e hoje nós temos uma gerência, uma administração federativa mais arejada, mais, né, aberta, e que nos tem convidado sistematicamente para os eventos da federação. Isso significa diálogo, significa aproximação, significa carinho, respeito, mesmo nas diversidades. E que é um tema que foi muito debatido aqui. Então, o nosso agradecimento também à presença e o prestígio que a Federação nos trouxe neste evento da CEPA Brasil. Nós vamos aproveitar e entregar os certificados para os autores que apresentaram trabalhos, né, por escrito, e cujos textos estão no e-book, já foi dito aqui, que foi distribuído a todos pelo próprio WhatsApp, e que também será disponibilizado no site da CEPA Brasil, né, e do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, para acesso do público em geral. Então, alguns textos estão no e-book, mas os autores não puderam comparecer, por algumas razões, mas os textos estão lá.
certo? Eu vou pedir, então, que o Beto faça a chamada e a entrega dos certificados. Adair Ribeiro Júnior. Obrigado. Alexandre Cardia Machado. Obrigado. Jacira Jacinto da Silva. Clícia Fontenelle Oliveira. Leandro Carvalho Dias. Luiz Antônio Signates Freitas. Mariana Canelas Benchaia. Mauro de Mesquita Espínola. Ricardo Andrade Terrini. Ricardo de Moraes Nunes. Eu queria nominar, particularmente, essa equipe maravilhosa do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que mesmo pequena, mas que foi essencial para que o encontro pudesse acontecer, né? Destaco, então, a diretoria toda do nosso Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, a presidência do Beto Souza, da Kênia Bittencourt, que é vice-presidente, a Tereza Marta Samar, a Rosane Alves, que está aqui, a Rosane Rodrigues, que cuidou do memorial, que está aqui, o André Castro, a Cláudia Notari, que não está aqui, a Deise, né, nossa querida Deise Mar da Rosa, o Leandro, esse moço aqui. Estão pedindo aqui, então, que essas pessoas que eu estou nominando, por favor, façam fila aqui.
Tá. Ainda temos mais. Temos a Regina Jäger, o marido da nossa Rosane, também o Antônio, o Leonardo Intrusiak, o Clarimundo, nosso tesoureiro, que paga todo mundo aqui, o Rui, nosso secretário, a nossa querida Dirce Milton Medrã Moreira e a nossa Silvia Moreira. Muito obrigado, então. Agora, vocês recebam, por favor, esse mimo, né, do nosso encontro, para que relembrem, né, dos momentos felizes que nós tivemos aqui. Então, eu peço agora que a Nelly nos diga alguma coisa em nome da CEPA, Associação Espírita Internacional. Por favor, em seguida, o Beto, em seguida, o nosso querido Vinícius e, finalizando, o nosso Ricardo Nunes. Buenos días a todos. Estamos terminando con una experiencia para nosotros. Estamos terminando con una experiencia para nosotros realmente maravillosa. Hemos estado 3 días acá absorbiendo experiencia, comprendiendo el trayecto, las dificultades y los logros del espiritismo laico brasileño. Sin lugar a dudas, para nosotros como uruguayos, es un punto de referencia. Es un punto que significa para nosotros una meta. He escuchado a personas con diferentes puntos de vista, algunos coincidentes y algunos muy divergentes. Eso hace a la riqueza de ser espírita. A mí me gusta que las palabras no sean eslogan. Me gusta ponerle contenidos a las palabras. Entonces hoy les voy a decir que me voy de acá pensando que cuando diga espiritismo voy a pensar en desafíos, en nuevos rumbos, en logros, en trabajo, en sacrificio, en dedicación. Cuando diga libre pensador, voy a pensar en cada uno de ustedes, voy a estrujar esa palabra y voy a ver personas libres que se permiten pensar por sí mismos, personas que le están dando un contenido a su vida, cada uno desde su lugar, cada uno con sus posibilidades.
La libertad, hermanos, está en las universidades. La libertad está en los hogares. La libertad está en los hospitales. La libertad está en las calles. Y nosotros tenemos que aprender como espíritas libres que cada persona que esté en el lugar donde esté nos está ofreciendo una oportunidad de libertad y de comprensión. Cuando yo digo la palabra laico, voy a pensar en cada uno de ustedes como un ser sin ataduras, como un ser que puede construir una nueva sociedad. Una sociedad que no va a estar dirigida por nadie y va a estar dirigida por todos. Porque las sociedades se construyen a partir de los individuos, pero progresan en la colectividad del humano. Y cuando diga progresista, que no es una palabra que me gusta mucho, me gusta decir evolucionista, porque el progreso está en la evolución. Voy a pensar en seres libres de conciencia. El espiritismo del siglo XXI no tiene los ojos puestos en el pasado, tiene los ojos puestos hoy. Y lo que nosotros necesitamos hoy, olvidarnos de la caverna de Platón, abandonar las formas y las sombras, y hurgar en las sombras y en las formas de cada uno de nosotros, para libertar nuestra conciencia. Por eso estoy profundamente agradecida. Y voy a transmitirle al Consejo Ejecutivo de CEPA que estuve en una reunión de espíritas libres con los fundamentos cepianos, donde nos respetamos y donde nos amamos. Porque el gran desafío del espiritismo es que no nos convirtamos en un eslogan, que nos convirtamos en una acción. La acción mueve el universo y cada uno de nosotros es un agente para accionar el mundo, accionándonos a nosotros mismos, quitando nuestras sombras, quitando nuestras desavenencias, abrazándonos con aquellos que ven a nuestro espiritismo de acuerdo a su conciencia, que no es ni mejor ni peor que la nuestra, solamente diferente. Todos somos seres diferentes, por suerte, porque así cada uno de nosotros tiene un potencial para aportarle al otro. Les agradezco infinitamente. Mi alma está desbordada por todo lo que ustedes nos han ofrecido. Y en nombre de nuestra pequeña institución de Uruguay, la única institución de CEPA que existe en nuestro país, quiero hacerles entrega a CEPA Brasil un pequeño recuerdo para que lo miren y... A Ricardo, por favor. Porque realmente nos sentimos hermanos. Gracias por todo. El Consejo Ejecutivo de CEPA se lo agradece. Nelly, leve o nosso abraço ao José Arroio, em nome da CEPA Brasil e do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu peço, então, agora ao Vinícius, esse querido amigo,
que já esteve muitas vezes nesta casa. Mais uma vez, então, bom dia. Meus amigos, é com muita alegria que nós estivemos aqui. Primeiramente, fomos representados, a Fergs, pelo nosso Iraci de Oliveira. Hoje, cumpri essa missão muito agradável. Obrigado pelo chimarrão aos que me entregaram o mate. E, evidentemente, que nos cabe dizer que nós esperamos mesmo que o nosso movimento espírita brasileiro, de maneira geral, e por que não dizer internacional, possamos sempre semear possibilidades de diálogo, de convivência, sobretudo porque, diferente disso, nós estaríamos nos afastando da ética que nós recolhemos nas lições de Allan Kardec, nas obras fundamentais do Espiritismo. Mas também porque nós todos temos convicção no movimento espírita gaúcho. Há uma característica importante dizer a respeito da Fergs: ela não é sua diretoria executiva, ela é um colegiado de 400 instituições, organizadas a partir de alguns órgãos que procuram expressar a vontade, o desejo e a coparticipação dessas instituições. E nós temos convicção que aquilo que em algum momento nos separou ou separa é infinitamente menor do que aquilo que nos une, congrega e confraterniza. E assim nós nos movemos pelo diálogo, pela fraternidade e a busca, naturalmente, de um exercício de coerência com a ética espírita. Muito obrigado e felicidade a todos. Muito bem. Agora é o Beto, né? Aí. Amigos, agradecer. Acho que o sentimento agora, depois desses 4 dias, é um sentimento de profunda gratidão por todos, pela presença de vocês, pelo trabalho, pelos trabalhos que foram apresentados. Então, todo esse público extremamente selecionado e preparado para falar da doutrina espírita foi muito enriquecedor. Acho que eu retomo o próprio método de Kardec nessa minha fala final. Importante, quando a gente vai estudar qualquer tema em Kardec, é não se fechar em um único livro. Kardec escreveu sobre isso no Livro dos Espíritos. Não, mas ele também escreveu na Revista Espírita, ele retomou mais para frente, ele foi dar uma conclusão lá no Céu e Inferno, na Gênese. O pensamento de Kardec, durante as suas publicações, ele também progredia. Kardec se comunicava, recebia, comunicações, colocava seus achados iniciais no laboratório da Revista Espírita, presenciava ou recebia depoimentos de outros fatos e mudava de opinião. Ao ponto de chegar, acho que a Revista Espírita de 1867 ou 68, na questão, me lembro principalmente na questão da obsessão, Anteriormente ao que citamos antes sobre esse assunto, dados novos fatos e observações, mudamos nossa opinião para tal. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa que for estudar, no caso da obsessão era da possessão, que ele não admitia ela como possível, depois ele muda o entendimento. Depois do caso dos processos de Morzine, que ele estuda, etc. Esse caso específico que eu estou citando. Mas o que eu quero dizer com isso? Já no pensamento de Kardec, se eu pegar só o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns para estudar esse assunto, eu não tenho o pensamento dele completo. Eu tenho que ter todo esse progresso do pensamento dele e uma conclusão final. Senão eu não estou sendo honesto com aquele autor. Ou seja, já existia essa progressividade do conhecimento presente lá no ato fundador, lá no momento de Kardec. Então, como ser mais honesto com o fundador do Espiritismo
do que seguir essa progressividade. E como é que acontece essa progressividade? Bom, se simplesmente as pessoas que se correspondiam com Kardec tivessem concordado com a opinião inicial dele, mandado um amém ou algo assim, não teria mudado. É justamente esses contrapontos, o pensamento diferente, que faz o nosso conhecimento progredir. Citando falas que já foram ditas aqui, é um pensamento dialético? Sim, eu tenho uma tese em vigor, eu tenho um pensamento, um paradigma em vigor. Eu tenho um momento de crise, eu tenho um contraponto, eu tenho uma antítese, e de alguma forma eu chego num novo pensamento, algo novo surge, algo diferente. Por mais que existam diferenças, e elas vão continuar existindo, né? Eu não preciso de dois pensamentos ter um terceiro novo que surge, não, mas eu posso ter um primeiro modificado e um segundo modificado também. O contato que nós tivemos aqui, seja em maior ou menor grau nas nossas concepções, elas mudam. Pode ser pouco, pode ser muito, pode ser uma revolução de pensamento. Acontece. É a metáfora da porta, né? Ou do não saber. Enquanto a gente não sabe algo, nós estamos protegidos do saber. Olha que coisa isso, estar protegido do saber. Agora, no momento que eu sei de alguma coisa, no momento que eu já ultrapassei, que eu passei de uma porta, que eu tenho consciência de algo, eu não tenho mais como deixar de ter consciência daquilo. Eu não tenho como ignorar um pensamento. Por isso que eu não posso calar nenhum pensamento. Porque no momento que eu cale algum pensamento, que eu negue o direito de existência de algum pensamento, eu não avanço. Eu fico estagnado. Não preciso nem reencarnar. Posso ficar lá no plano espiritual, estagnado. Um padre jesuíta por mais 300, 400 anos sem encarnar, quem sabe? Enfim. Então, concluindo, até para não tomar muito tempo, muito obrigado a todos pela presença de vocês. E que venham outros encontros desses, sejam presenciais, sejam virtuais. Eu já vi que muitas conversas surgiram entre os encontros, né? De projetos futuros, de atividades, que seja enriquecedor. Muito obrigado. A palavra final agora é da CEPA Brasil, né, que afinal está promovendo este nosso encontro, esta nossa festa, este nosso festival, como diz a nossa Margarida, né? Por favor, Ricardo. Bom, chegamos ao nosso momento final. E esses momentos finais geralmente são plenos em alegria e já começam a deixar um pouco de saudade. Há muitos anos eu frequento eventos espíritas, encontros como este que nós estamos realizando, e sempre percebi uma marca fundamental. São dias em que nós corremos. São dias corridos para nos prepararmos para irmos até o evento, mas quando lá chegamos, parece que nós esquecemos do mundo lá fora, no sentido cotidiano das preocupações. É realmente uma renovação do nosso espírito. É como se nós viéssemos aqui e nos reenergizássemos, né, para a vida. E a luz, essa reenergização é a luz do Espiritismo. Então, gente, eu quero agradecer demais de coração a todos que estiveram presentes aqui nesse evento. Quero agradecer inicialmente a todo o CCEPA, que se dedicou tanto à organização desse evento, com essa equipe maravilhosa, tão importante, que se dedicou com tanto amor e fez um trabalho de qualidade. Quero agradecer
a presença dos nossos companheiros do Uruguai, na pessoa da Nelly. Quero dizer, Nelly, que essa imagem deste quadro que você deu para nós, né, para a CEPA Brasil, ela representa uma belíssima imagem de mãos dadas entre o Brasil e o Uruguai. Tá? Isto aqui é uma imagem linda, né? E ela representa justamente o que a CEPA Brasil deseja fazer com todos os espíritas, dar as mãos a todos os espíritas em diálogo fraterno, o que vem a corroborar com a pessoa do nosso amigo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A CEPA Brasil está de mãos dadas à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, à Federação Espírita Brasileira, a todos que pensam diferente de nós, e como você disse muito bem, é uma pequeníssima coisa que nos separa no sentido de interpretação, e tanto que nos une. Então a CEPA Brasil está dando a mão para todos que desejam dialogar, pensar livremente. Hoje eu vejo a CEPA Brasil, meus amigos, a gente sempre fala da questão religiosa, e a questão religiosa, de fato, foi o grande problema epistemológico da natureza do Espiritismo que foi discutido no século XX, que provocou inúmeras divergências, às vezes irreconciliáveis. Hoje nós não temos apenas a questão religiosa, nós temos também a questão política, que também se insere dentro de um processo de polarização entre os espíritas muito grande. O que a CEPA Brasil deseja ser em relação à questão religiosa e à questão política? Quer ser o espaço da alteridade, em que possamos discutir livremente, de proteção da liberdade. É isso que nós desejamos ser, um espaço de proteção da liberdade. Como disse o professor Moacir, falar em livre pensar, num sentido teórico, é muito fácil, mas no sentido prático, não é nada fácil. Esse exercício da alteridade é muito difícil. Eu vi nesses 4 dias, nesses dias que nós passamos aqui, o pleno exercício da alteridade. Vi divergências, mas vi divergências colocadas que nunca desprezaram o campo do afeto e da amizade. É este o caminho. Por quê? Só assim, gente, só assim nós conseguiremos manter, com esses debates abertos e livres, conseguiremos manter o Espiritismo vivo no século XXI. Não há possibilidade mais de nos fecharmos em nós mesmos e desprezando as inúmeras contribuições que o mundo da ciência, da filosofia, da cultura, o mundo da religião, da moral, da ética, oferece para nós dialogarmos. O Espiritismo quer estar dialogando com todos. E dessas contribuições de todos, colheremos aquilo que seja pertinente às nossas, e que agregue, melhor dizendo, às nossas convicções espíritas. Então, para finalizar, quero agradecer também ao público, porque sem pessoas que pagam lá o avião, o ônibus, o carro, não tem jeito de se fazer um evento, tá? Às vezes valorizamos bastante os expositores, aqueles que apresentam trabalhos, mas sem os espíritas livres pensadores que vêm até o evento e que depois vão reproduzir ideias, vão analisar nas suas regiões as ideias aqui postas, não temos evento. Esse evento foi um sucesso em razão da presença de todos. Então, que possamos ir em paz para as nossas casas, felizes, e que possamos, em cada região em que atuamos, levar esse ideal do livre pensar espírita para as nossas comunidades e para as comunidades que nós pertencemos. Obrigado e tudo de bom a todos. E quero também fazer um agradecimento especial a Sandra Regis, que a Sandra Regis é aquela companheira que
nós podemos contar a todo momento. Toda essa construção artística que é organizada por ela, né, que enriqueceu demais, merece todo o nosso agradecimento, Sandra.